Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com o doutor César Carvalho, juiz de direito da 2ª Vara Civil de Barreiras. Doutor, o senhor falou aí na questão, a gente falou na questão da credibilidade, onde o cidadão poderia estar mais próximo da justiça, ou o judiciário mais próximo do cidadão. Mas existe uma das coisas que mais deixa o cidadão desacreditado, é uma ação, vamos dizer assim, judicial, pequena, de 10, 12 mil reais, ela rolar há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Qual a razão, o senhor poderia dar uma explicação para a gente, de tanta lentidão do judiciário brasileiro? Essas causas menores, às vezes, não são as mais simples, né? Às vezes elas são complexas, apesar de ter um valor econômico pequeno, mas esse pequeno, de acordo com a lei da mais-valia, pode ser muito grande para quem tem pouco, né? Quem está pleiteando 4, 5 mil reais e ganha um salário mínimo, é um valor considerável para ele, né? E às vezes tem alguma complexidade essas. Mas, de um modo geral, com essas juizados especiais, né, de pequenas causas, tem melhorado um pouco. E o Código já prevê uma implementação muito maior em que essas questões sejam resolvidas sem precisar ir ao judiciário, né? Aqui em Barreiras eles estão já tomando algumas providências para instalar um Sejusc. O senhor falasse um pouquinho, o que é realmente o Sejusc? O Sejusc vai ser uma equipe, né, com um psicólogo, assistente social e o conciliador. Não seria o juiz arbitral? Não. E um conciliador que vão esclarecer as partes, né, fazer um acompanhamento às partes sobre a conveniência, né, e as vantagens de eles se conciliarem, né? Então, com esse apoio de uma equipe, talvez o resultado seja mais frutífero do que marcar uma audiência lá e o conciliador propõe, não teve acordo e pronto. Então, esclarecer as partes que aquela é a melhor solução e que não há necessidade de movimentar o judiciário, movimentar um processo complexo, né, mais demorado, é mais vantajoso fazer essa conciliação. A questão de recursos de pessoal pode ser atribuído também à questão da morosidade da justiça? Também. A questão da deficiência de pessoal, né? E até não só pessoal, como equipamentos. Você tem hoje em Barreiras um processo de todo digital, né? Mas a internet tem dado muito problema. Todos os processos hoje, o senhor falou que tem 1.000 processos, vamos dizer assim. Eu tenho todos esses processos já estão todos digitados no sistema? Olha, no meu cartório, você vê que tudo tem uma certa dificuldade. No meu cartório foram digitalizados. Todos. Foi terceirizado a digitalização, né? Uma empresa digitalizou. Só que tem muito problema na digitalização. Então, às vezes, o cartório tem que, para indexar esses processos digitalizados, praticamente, às vezes, eles têm que digitalizar novamente, né? Porque as pessoas que trabalharam não tinham, atribuo a isso, o treinamento necessário, o conhecimento necessário das coisas do processo. Então, eles nominavam peças com nomes errados, né? Isso cria uma dificuldade. Não teriam, no momento da revisão, não tinham, aliás, da digitação, não tinha um revisor para acompanhar tudo isso? Não tinha. Não existe, a empresa não fornece isso. Não tinha. Eles digitalizavam e mandavam para o cartório. Aí, na indexação, é que a gente vai conferir. E aí, encontrar erro, aí tem que voltar a fazer esse trabalho. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor poderia nos fazer uma reflexão crítica sobre o papel do profissional do direito no exercício da razão jurídica? É meio complicadinho, mas o senhor... Olha, quem você tem o profissional, o advogado, né, que está defendendo uma parte, mas ele tem um dever de cooperar
com a justiça, né? Ele tem esse dever, inclusive previsto na lei. Você tem o juiz, você tem nos casos a acusação, que é o Ministério Público, você tem Defensoria Pública. Então, o que deve haver? Primeiro, a competência. Eles têm que ser, né? Tem que ser pessoas que estudem o direito e tenham como exercê-lo da maneira correta. Hoje a gente nota que os cursos são muito dirigidos à aplicação do direito, né? Mas não se preocupam muito, até porque o estudante hoje quer estudar, fazer concurso da OAB, é muito dirigido para, né? Concurso para a OAB, concurso para isso, concurso para aquilo. Então, realmente, há uma deficiência em formação de juristas, né? Isso há, sem dúvida. Os princípios do direito, né, a chamada doutrina, isso fica um pouco de lado. E eu acho que deve ser retomado isso, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: a legislação brasileira, ela faculta uma série de imbróglios, como se chamam no linguajar jurídico, que é a questão dos recursos. A lei brasileira é ruim, é uma lei ruim que precisa de tantos recursos para que chegue a uma conclusão. Por que que não muda essa legislação? Olha, ela tem... a questão dos recursos é muito polêmica, sempre foi muito discutida. Porque o recurso significa que você vai colocar o reexame daquela causa sua a outro órgão colegiado, onde é mais de um, né? São vários, e vai decidir sobre aquela questão. Suprimir o recurso não seria o correto, porque ficava na mão de um juiz, né? Vamos no sentido figurado, a verdade ficava só com uma pessoa. Então eu acho que os tribunais têm seu papel. Agora, nós temos o juiz singular, o Tribunal do Estado, o STJ e o STF. São 4 instâncias, né? Criticam muito isso, que são instâncias, acham que devia ser menos instâncias. E também os casos de recursos. Às vezes tem questões que discute, né, a propriedade de um burro que vai até o STF, né? Quer dizer, realmente são coisas que não cabem na razoabilidade. Não vejo sentido muito nisso. E agora você tem essa questão de que a pessoa que foi julgada em segunda instância, no caso do direito penal, e condenada, ela já pode começar a cumprir a sentença antes de Exatamente, se exaurir, né, todos os recursos. Antes precisava que ia para a terceira instância, ser sentenciado, todo um processo para depois a pessoa ser presa. E agora, já na segunda instância, ele já pode ser preso. Já pode ser preso. É depois da decisão da segunda instância, não é isso? Cumprir provisoriamente a pena. Mas, se houver uma mudança adiante, ele cumpriu uma coisa injustamente. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais disso, porque é uma coisa nova, né, que recentemente foi aprovado. Quer dizer, como ficaria, então, depois de um julgamento na terceira instância e aquela pessoa fosse inocentada? Pois é, só caberia, bem, se ele teve a liberdade suprimida, né, não tem como voltar atrás isso, só caberia a indenização pecuniária, né? Mas no meio jurídico se discute isso? Se discute. E eu acho que cabe, né? Cabe ele ser indenizado. Porque, na verdade, indenização monetária. Porque, né? na verdade, é perigoso uma pessoa depois ser inocentada por um colegiado do Supremo Tribunal Exatamente. Federal. E, de repente, né, a pessoa foi injustiçada e ficou presa. É complicado. Mas, doutor, qual é a prioridade da democracia como condição para as garantias das liberdades individuais? Bem, a democracia, dizem que eles dizem que todo sistema é ruim, mas a democracia é o menos ruim, né? Então, para que ela funcione, tem que ter, né, os poderes, aquelas
pesos e contrapesos, né? Para funcionar um sistema democrático, legislativo, né? Aquela divisão de poderes, legislativo, executivo, judiciário. Isso é uma luta constante, né? A gente vê que, às vezes, um poder quer ter uma maior abrangência do que o outro, né? Às vezes um poder, como a gente vê hoje no nosso ordenamento, o legislativo se omitiu muito, né? E o judiciário começou a quase que substituí-lo, porque faziam as leis e não regulamentavam, as leis precisavam de regulamentação e nunca faziam, e o judiciário não pode se omitir, tem que decidir. Então, nós temos atualmente esse problema. Doutor, está sendo discutido muito aí, inclusive vai entrar na pauta de votação agora, no Congresso Nacional, a questão do abuso de autoridade. E eu perguntaria ao senhor já de início, a prisão coercitiva de um cidadão, de uma autoridade, para prestar esclarecimento, é um abuso de autoridade na sua avaliação? Ela é admitida, né? Ela é admitida, inclusive, na jurisprudência. Eu acho que quando você... Porque eles alegam que se você chamar a pessoa para depor, marcando hora, ele pode alterar provas, né? Então eles fazem como se fosse um fundamento para que seja feita a efetivação, né, da justiça e da prova. Eu acho que eu não convocaria coercitivamente uma pessoa, né, antes de convidá-la para depor. E o abuso de autoridade? Que o senhor falasse um pouquinho da sua opinião com relação ao abuso de autoridade, essa lei que está no Congresso Nacional, que será votada talvez essa semana ainda. O abuso de autoridade já existe, né? Já existe. Eles querem ampliar, inclusive. Eles querem reformar sob a alegação de que tem que ser mais moderna. Eu acho que tem algumas coisas que devem ser alteradas. O que se discute muito é a oportunidade. Quer dizer, o Brasil num furacão de lava-jato, né? E mudar essa lei exatamente agora, dentro desse clima. Desse contexto, muitos dizem que é uma maneira de dificultar, né, as ações da Lava Jato, a punição de pessoas que estão sendo investigadas e que puderam ser condenadas. Tem um aspecto que é a interpretação da lei, né, que por esses projetos eles beiram a um chamamento à responsabilidade pela interpretação da lei. Isso seria um absurdo, né? É impedir o juiz de julgar. Ou o livre convencimento do juiz. Se a interpretação da lei fosse considerada abuso de autoridade, talvez nem fosse necessário magistrados. Bastava um técnico lá num computador e tal, e a decisão é essa, né? A gente está sendo muito contestada as ações da Polícia Federal e a forma como o juiz Sérgio Moro, de primeira instância, vem conduzindo. O senhor acha que o papel do juiz Sérgio Moro, porque ele está sendo endeusado por uma parte e sendo realmente crucificado por aqueles que estão realmente na mira da Polícia Federal. Como é que o senhor vê as ações, a atuação do juiz Sérgio Moro? Olha, eu acho que, de um modo geral, é correta. Tanto que as decisões dele, na grande maioria, são confirmadas pelos tribunais, né? Isso aí eu acho que é o que comprova que ele está fazendo a coisa certa, né? Aqui e acolá pode ter algum excesso, como qualquer juiz pode. Inclusive, até agora, porque ele está mexendo com muita gente grande, com muita gente poderosa, e ninguém ainda teve a capacidade, ninguém ainda, de pegá-lo numa falha. Ele tem sido muito cuidadoso com relação a isso. Ele é bem preparado, né? As decisões dele são bem fundamentadas, né? Agora, veja bem, por exemplo,
condução coercitiva, ele determina. Aí tem aquela polêmica, pode, não pode, mas tem sido aceita, né? Os tribunais têm aceitado, não têm criado óbice a isso. Agora, ele, quanto a ser herói ou não, juiz não é para ser herói, né? Agora, como ele se notabilizou por essas atitudes, inclusive atitudes corajosas. Eu li uma entrevista de Vargas Llosa, né, esse escritor. Ele disse que o Moro está vivo por milagre, né? Mas ele está sendo ameaçado de morte. Eu acho que realmente... Deve estar, né? Está sendo porque ameaçado. As decisões dele mexem em pessoas muito poderosas. Realmente, ele fere muito interesse. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando com o doutor César Lemos. Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouquinho.